Olá, meus amigos. Como está você? Tudo bem? Nós vamos trabalhar um pensamento aqui nesse momento a respeito do que está acontecendo com a humanidade nesses últimos tempos e que nós estamos sabendo que, segundo a Bíblia relata, são os fins dos tempos, os últimos dias da igreja, os últimos dias dos crentes em Jesus Cristo nessa terra aqui. Agora, eu também quero chamar a tua atenção para aquilo que você, de repente, não está prestando atenção, como as pessoas estão se procedendo perante Deus, como as pessoas estão se comportando perante Deus. Sabemos que a sociedade mundial, o homem, na sua essência, sempre foi inimigo de Deus, por natureza. Por causa também, primeiramente, da sua natureza pecaminosa, que não se permite aceitar aquilo que Deus tem para ele de melhor, que é uma paz, uma segurança, uma esperança, conforto, uma vida boa para ele na terra ainda, mesmo sendo aquela natureza pecaminosa e caída perante Deus, e Deus quer ajudar ele a ser um homem segundo o coração de Deus. A sua queda, a Bíblia fala no Éden, não afasta o homem de Deus totalmente. Afastou porque, da forma que Deus criou ele, a priori, ele tinha acesso a Deus. Mas quando ele caiu em pecado, houve um bloqueio no entendimento, na visão, no coração, cessou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, seu amor, busca o homem e busca e buscará para ter um contato com o homem, porque o homem ainda é a criação máxima de Deus. Mas o que se percebe de uns tempos para cá, a crescente revolta, revolução do pós-modernismo, do intelectualismo, do materialismo, e conjuntamente com um pensamento religioso, um pensamento que vem tomando conta da sociedade, que é o ateísmo, que é demonismo, satanismo, que é a idolatria, o culto ao eu, o culto do homem. E chegou ao ponto que o homem ficou, literalmente, hoje, demonstrando claramente em suas máximas, em suas pesquisas, em suas vontades, que ele não quer saber de Deus, que ele não quer saber que Deus venha interferir em suas maquinações, em suas pesquisas, em seus desejos, sonhos de realizações. Mesmo sabendo que isso que o homem está fazendo é contra ele. Exemplo clássico, eles estão fazendo aí, hoje, na era cibernética, né? Os cyber-robôs, e estão fazendo esses cyber-robôs, segundo a Bíblia fala, serão robôs que serão usados mais tarde, já ultra aperfeiçoados, serão usados contra o homem. Tá certo? A Bíblia fala que haverá um anticristo, um líder mundial, que ele vai fazer com que a humanidade, a todo custo, aceite a marca da besta na sua mão direita, na sua testa, a todo custo. E para acontecer isso aí, ele vai ter que forçar a humanidade a fazer isso aí. Então, esses robôs, a inteligência artificial, todo um mecanismo da tecnologia ultra avançada hoje, até a nanotecnologia, é usada para usar contra o homem. Essas tecnologias de guerra, armamentos de guerra pesados, ultra avançados, aviões, tanques de guerra, navios, drones e armas especializadas, táticas de guerra, serão usadas contra o homem. E Deus quer ajudar o homem a entender que não é esse caminho. Porém, mas o que eu quero mostrar para você é que o homem chegou a tal ponto de ser contra Deus, que lembra aquele fato que aconteceu no passado, que nós conhecemos, que aquele comandante inglês daquele grande transatlântico que foi criado no começo do século XX, o famoso Titanic. E realmente o comandante, quando foi entrevistado, ele falou aquilo do coração dele. E às vezes que as pessoas falam, elas não percebem para quem está falando. Ele poderia fazer uma fala
e dizer para qualquer outro líder mundial, podia falar na época para a Inglaterra, para os próprios ingleses, para os próprios alemães, próprios outros líderes mundiais, que nem, vamos dizer assim, que nem qualquer líder da França, nenhum líder de Portugal, né, nenhum líder mundial, nenhum exército vai fundar esse navio. Ele podia fazer essa fala para qualquer pessoa humana do nível dele, e tudo bem. Mas ele falou aquilo assintosamente, de uma forma assim, confrontando, numa atitude totalmente incrédula e irresponsável. Ele falou que nem Deus afundaria aquele navio. Tamanha, sabe lá o quê, orgulho, arrogância, prepotência, que leva o homem a chegar ao ponto de esticar o nariz perante o Criador, ou levantar seu dedinho, ou ficar numa posição dura como um líder, um estadista, e dizer que o Senhor é Deus nos seus céus, na terra que manda os homens. E ele faltou com respeito com Deus, e aí o que aconteceu? Tudo bem, todo mundo viu aquela fala, e normalmente o pessoal queria pegar o navio, queria entrar no navio e viajar para os Estados Unidos, queria viajar, queria ser o primeiro, os magnatas, os homens da grana, os ricos, né? E queria sentar naquele navio e ir lá e curtir aquela viagem e cruzar o Atlântico da Inglaterra até os Estados Unidos e de boa, tranquilão, entendeu? A primeira classe, segunda classe, terceira classe, mas todos queriam viajar e ser o primeiro na história a estrear aquele navio. E tudo bem, ninguém se importou com aquela fala daquele homem lá, daquele comandante, arrogante, prepotente, cheio de si. E quem ouviu ele falar aquilo, tipo assim, você mandou bem, comandante, nem Deus pode derrubar, afundar esse navio. E subiram no navio, tchau, 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 vamos viajar. E aí tocou banda, cortou a fita, soltou o navio e foi embora. Lá na frente, chegando lá em cima no Atlântico Norte, lá em cima lá, naquelas águas geladas lá, então o navio passou numa região gélida, cheia de icebergs. O navio Titanic ele era moderno para a época, muito poderoso, mas não tinha os sonares que tem hoje, super sensíveis para detectar a distância, quilômetros e quilômetros, o que está na frente, na lateral direita, atrás, no fundo e acima. Não tinha esses sonares aperfeiçoados hoje. E aí então ele foi garboso, cheio de si, comandante, e de repente ele escutou um impacto no navio. E quando for averiguar, resumindo, a história conta, deu-se até filmes, né? Muitas pessoas choraram com Leonardo DiCaprio, né? Porque ele fez aquele filme, o pessoal chorou, lágrimas, molharam, os países molharam, inundaram com aquelas lágrimas, porque da forma que Hollywood fez o Titanic, foi afundando, descendo, e Leonardo DiCaprio com a sua amada ali, afundando ali e tal. Aquelas coisas assim para encher olhos de pessoas que não têm entendimento dos fatos. Não quer enxergar os fatos verdadeiros. E aí então, a coisa aconteceu. E o navio Titanic, na real, no começo do século XX, então ele começou a ir a pique. Começou a afundar. E afundou. Afundou com seu comandante. Alguém poderia dizer para o comandante que estava no bote, podia falar para ele, porque ele morreu ali, cravado ali, orgulhoso, cheio de si, juramentado, pactuado com a marinha inglesa, de ser um comandante no navio até a morte. Podia dizer para ele, comandante, como é que o senhor disse mesmo? Nem Deus afundaria esse grande navio? E agora? O que o senhor diz agora? Não houve nem arrependimento desse comandante perante Deus. Pediu um perdão para Deus ali, para salvar sua alma.
pedir perdão para Deus ali, saber que ele tinha errado, foi uma fala infeliz, uma fala mal educada ao Criador dos céus e da terra. Não quis saber. Mergulhou, foi embora. Recentemente agora, há 4 dias atrás, uma apresentadora americana de Hollywood, a capital da perdição humana, a capital da perdição da humanidade, a casa, o lugar onde saem as perdições para o mundo, em filmes, seriados e assim por diante, para não piorar mais o quadro daquela cidade de Los Angeles, entendeu? Essa apresentadora no Globo de Ouro estava sendo apresentado, então ela classificou na votação e colocou Deus, foi pedindo no espaço de classificação e na votação, e aonde Deus estaria naquela votação. E sabe o que aconteceu, segundo o relato que nós assisti? Então a votação, todo mundo deram nota 0 para Deus. Entendeu? Para a cidade sem Deus. E quando falou que Deus recebeu nota 0, eles bateram palma. E um dos artistas que receberam a bola de ouro devotou aquela vitória daquela bola de ouro, daquele troféu ali na mão dele, né? É como pegar um troféu assim, né? Dizer, este troféu do Globo de Ouro, eu devoto, eu reverencio a Satanás, que lá na América tem uma estátua no estado tal lá, a estátua de Baphomet, aquele homem bode que fica a mão assim, na América. A América que está afundando como o Titanic. Interessante que ela falou a cidade sem Deus e galhofaram, zombaram de Deus. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque aquele que zombar de Deus, o que plantar vai colher. Passado 3 dias depois, o que aconteceu com a cidade de Los Angeles? Está até hoje pegando fogo, está em chamas. Carros, casas, prédios, repartições públicas. Virou cinzas. Está queimando ainda, está queimando. Ao ponto que os próprios bombeiros especializados, peritos em apagar fogo, disseram, sem chance. Sem chance, não dá. Tem que deixar o curso do vento por si só. Ele por si só, como ele começou, ele vai apagar. Não tem como. Casas que no Brasil, casas que custariam no Brasil 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. Foram assim, queimada pelo vento. A cidade sem Deus. Presta atenção nisso aí. Eu quero chamar você a terminar esse vídeo aqui, chama a tua atenção. É assim que você está vendo Deus? É assim que você também está dizendo para Deus que Deus não tem espaço em sua vida? Que Deus não existe? Que Deus não faz parte da sua história? Que Deus não pode fazer parte das suas maquinações? Que Deus não pode fazer parte do que você escreveu no seu caderno? Você decretou, fez um alinhamento ali, planejou. Nem teu planejamento, Deus não tem espaço. Porém, você pode dizer isso aí. É de direito, de repente, seu, porque é o livre-arbítrio do homem fazer isso aí. O homem pode fazer isso aí. O homem tem a capacidade de fazer isso aí. Só que eu digo, no dia do juízo de Deus, quando Deus chamar você, você vença Deus quando você for julgado. Pois na terra você é o tal. Na terra você é o bamba, você é o cara. Você é a cara. Como aquela apresentadora. Falou, peito cheio, dando risada, dando gargalhada. E quando falou, o pessoal bateu palma, ovacionaram. 0 para Deus.
Só que no julgamento lá em cima, diante de Deus, no trono branco, diante do Criador dos céus e da terra, que Ele vai julgar você com pura justiça, então você vença a Deus quando for julgado. Porque Ele vai te acusar. E você vença Ele, porque se você não vencendo a Ele, você vai para o lago de fogo eternamente. A Bíblia fala assim. Porque hoje Deus é amor para você, é misericórdia, graça, salvação em Jesus Cristo, vida eterna. E chama você para aceitar Jesus Cristo, para aceitar Ele como teu único, suficiente Salvador de sua vida, aqui e agora. Mas se você passar desse estágio aqui da terra, desse sistema da terra, partir para cima, sem a marca de Jesus Cristo em sua vida, você vai pagar a cara com isso. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Não seja como o arrogante comandante do Titanic e não seja tão arrogante também como aqueles artistas de Hollywood na semana passada que deram nota 0 para Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus possa dar a você arrependimento, de você ser feliz, não dar nota para Deus, porque Deus não é um aluno de sala de aula, não. Deus não pode ser classificado como ser humano. Deus não pode colocar Deus no nível do homem. Você não pode nivelar Deus por baixo, não. Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra, que merece toda a honra, toda a glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que este vídeo possa tocar em teu coração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.